dia, alunos. Hoje a nossa aula vai falar sobre ideias básicas de um texto. Essa é a nossa aula de redação de hoje. Observa o texto dado que fala sobre a questão de pessoas que fazem o vestibular e, por muito tempo, se fazia o trote na universidade. Quem passava, então, recebia um trote. Geralmente era alguma coisa que sempre acabava em algum problema, algum ferimento, algum bullying. Então, em fevereiro de 2011, Andressa Tafarel, da Folha de São Paulo, resolveu postar uma coisa muito legal que ela vivenciou. Veja, pintar muro de creche, arrecadar alimentos e se cadastrar como doador de medula óssea são exemplos de atividades. Criado como uma alternativa para as brincadeiras violentas e constrangedoras, o trote solidário, ele passou a ser a única forma de recepção de calouros em muitas universidades do país. Taline Costa, de 22 anos, não teve o rosto sujo de tinta quando entrou para a Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo. Mesmo assim, não faltou tinta em sua recepção. No trote solidário, organizado por seus veteranos, ela ajudou a pintar o muro de uma creche. E ela gostou tanto da iniciativa que hoje é uma das responsáveis pela escolha dos lugares beneficiados. A gente visita os locais ainda nas férias, vê do que precisa, fazemos recreação, doamos material escolar, o que for preciso, conta. Em algumas faculdades, o trote solidário é organizado pela própria instituição. É o caso da FATEX, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, onde a integração dos alunos envolve a arrecadação de alimentos e brinquedos destinados a comunidades carentes. Na FIAP, também em São Paulo, a Solidariedade busca promover a saúde e os novos alunos, eles são incentivados a se cadastrar como doadores de medula óssea, e a campanha é feita em parceria com a AMEU, que é a Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo. Veja, ele é um texto muito antigo, no entanto, ele se torna muito atual quando a gente observa que ainda muitas universidades, quando vão fazer o trote, pensam apenas em brincadeiras que possam estar sendo feitas com os alunos, como banho de tinta, ou brincadeiras como arrecadação para uma festa. No entanto, muitas universidades, desde 2011, têm feito o quê? Com que muitos busquem a solidariedade como um fator de aprovação do grupo ou de mérito por você ter conseguido uma vaga numa universidade, seja em qual estado for. Muitas universidades têm feito isso. Então, vamos lá para algumas perguntas que você deve copiar no seu caderno e responder, e aqui vão, então, algumas sugestões de respostas que você pode estar anotando. Quais são as ideias básicas desenvolvidas pelo autor desse texto? Veja, algumas ideias básicas, né, que é a criação do trote solidário como uma alternativa ao trote violento, ao incentivo à prática da solidariedade por meio de ações sociais que se mobilizem, não é, os calouros aí, para que eles mesmos, juntando recursos, talvez na sinaleira, comprem as tintas aí e consigam ir até alguma creche, alguma instituição que precise de alguma melhoria de pintura, ou até mesmo que consiga organizar campanhas, né, para arrecadar alimentos, brinquedos, participar de campanhas de saúde também. É isso que o texto está focando. Número 2. O texto em estudo foi publicado em um jornal de grande circulação, que é a Folha de São Paulo. Qual foi a intenção ou objetivo com que ele foi produzido? Veja, o objetivo, com certeza, foi informar os leitores sobre as mudanças que já estão ocorrendo, né, na aplicação do trote nas faculdades, levando, então, muitos leitores a refletirem e formar uma opinião a respeito desse assunto. B. Por que esse assunto se tornou polêmico e preocupante nos últimos anos? Veja, essa é uma sugestão de resposta, porque dependendo do que você sabe, você vai estar respondendo isso, mas é devido à violência, né, que cresceu muito nos trotes. Muitas pessoas se machucaram, foram inclusive aí maltratados ao serem recepcionados pelos alunos, né, que eram veteranos. Então, muitas entidades, advogados, pessoas ligadas à área da educação defendem então a ideia de acabar com o trote apenas como festa, né, e incentivar então a ser aplicado hoje esse trote solidário, se é que é necessário, né, fazer isso. Caso contrário, cada um pode festejar com a sua própria família.
A notícia a respeito do trote solidário poderia ter sido apresentada sem que a experiência de qualquer aluno fosse mencionada, não é mesmo? Mas qual teria sido então o objetivo de apresentar a experiência de Thaline Costa no jornal Folha de São Paulo? Possivelmente, né, a apresentação da experiência de Thaline serve como um estímulo para que o leitor se interesse pelo trote solidário. Então a ideia é fazer com que o entusiasmo dela contagie o leitor desse jornal. 4. No último parágrafo foi apresentada uma outra proposta de trote solidário. Qual a importância de o texto mencionar a Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo? Veja, é fazer, sim, menção à parceria entre esta Associação de Medula Óssea, que contribui, né, para mostrar ao leitor a seriedade do qual esse trote solidário se propõe. Ok? 5. Note que a composição de um texto, e aqui é importante você lembrar disso, para o seu texto de vestibular, para o seu texto de Enem, para você compor um texto, para você escrever um texto, né? Tudo isso resulta o quê? Da ação de você fazer ou tecer ideias, entrelaçando palavras, entrelaçando frases, parágrafos, tudo isso com muita coesão, ou seja, com palavras, argumentos, conjunções e coerência, ou seja, lógica, né? Até formar um todo com um sentido completo. Volte agora no texto, tá bom? E observe como é que o autor construiu o texto. Depois você vai resumir essas ideias por parágrafo. Então vamos lá. Primeiro parágrafo, qual é a ideia? Qual é o resumo da ideia? Criação do trote solidário para acabar com o trote violento. Segundo parágrafo, ali há uma determinada caloura, né, sendo citada, que não recebe trote violento. Terceiro parágrafo, essa caloura passa a ser uma das líderes do trote solidário. Quarto parágrafo, ela e os novos calouros promovem ações sociais em comunidades carentes. Quinto parágrafo, há a menção de alguns casos, né, e o trote solidário é organizado pelas próprias faculdades. E o sexto parágrafo, uma certa faculdade incentiva os alunos a doarem medula óssea. Pergunta número 6. A partir do resumo, então, das ideias de cada parágrafo que fizemos no exercício anterior, pode-se concluir que, por ser coeso, coerente, um texto ele deve apresentar certas repetições. Mas veja, são repetições que, na verdade, são retomadas de alguns elementos através de sinônimos, através de outras situações comparativas, né, para que haja a progressão, isto é, o acréscimo de ideias coerentes, de informações novas sobre o tema. E ainda, além das repetições, das retomadas que vão levar à progressão, nós também temos a relação, que é a relação entre ideias, que deve estar numa sequência organizada e lógica. Então veja que são três elementos que se fundem uns nos outros. Em sua opinião, o texto em estudo apresenta essas características? Justifique. Veja, a retomada de certas palavras, expressões, ocorre, por exemplo, no texto quando o autor usa o pronome ela. No terceiro parágrafo, referindo-se a Thaline Costa, né, que foi apresentada no parágrafo anterior ali, no segundo. Há também a repetição de palavras e expressões como recepção, receptividade, calouros, trote solidário. Nota-se igualmente uma progressão, né, das ideias com a inclusão de novas informações sobre o trote, sobre a adesão de outros calouros, sobre o surgimento, né, de faculdades que foram elaborando melhor as suas ações beneficentes. E da mesma forma percebe-se uma relação entre as ideias, pois o texto se desenvolve em uma sequência linear, né? Ou seja, as partes que compõem, elas estão todas dispostas uma após a outra, ligando-se, não é mesmo, ao que já foi dito com o que é expresso depois. Muito bem. Veja então que é importante que ao organizarmos as nossas ideias, a gente não tenha erros de leitura. Por quê? Porque geralmente um texto, quando é feito no vestibular, ou quando é pedido para ser feito, né, num concurso vestibular, é necessário que você faça a leitura de textos de apoio. E é importante que você, ao ler,
e ao relacionar com as ideias que você tem sobre o assunto, você não cometa 3 erros, que é extrapolar, reduzir e contradizer. Extrapolar é quando ocorre aí quando nós saímos, né, do contexto, então há uma fuga do tema, acrescentando ideias que não estão presentes no texto, que não estão sendo pedidas no texto, e a interpretação vai ficar então comprometida para quem for ler, para a sua própria produção, ou se é algo que está sendo pedido e você não está dando, né, não está devolvendo isso para a atividade, pois passamos a criar sobre aquilo que foi lido, né, nós acabamos desviando. Outro erro é a redução, né? Trata-se de um erro oposto à extrapolação, que é quando nós damos atenção apenas para uma parte ou um aspecto do texto e a gente acaba esquecendo a totalidade, ou seja, o contexto em que isso está. Então a gente reduz tanto que a gente começa a criar ideias num círculo vicioso que não há progressão, foi comentado na questão número 6. E o quê? Contradizer é um outro erro, que é a contradição. É o mais comum dos erros, que ocorre quando nós chegamos a uma conclusão que se opõe a todo o texto que você escreveu. Então, acabamos, né, por associar ideias que, embora estejam no texto, não se relacionam entre si. Então, é muito importante que você fique atento, a partir desse semestre, para a construção de bons textos, para que você tenha aí um exercício pleno da sua escrita, da sua leitura, da sua interpretação, para que você esteja mais disposto e menos nervoso no momento do seu vestibular. Tenham todos uma ótima semana de aula.